Boa noite, people. Então, fazer um vídeo aí um pouco para instruir umas coisas bem interessantes, né? Então, aqui temos uma cruz, evidentemente, né? É uma das tantas simbologias da cruz. Vale lembrar que essa cruz eu também poderia representar através de um pentagrama, né? Um outro vídeo eu represento essa circulação dos elementos, essa relação dos elementos através de um pentagrama. Hoje eu vou falar umas questões interessantes nessa cruz. Então, eu sei que não está muito nítido, né? mas dá para enxergar. Então, em cima é o elemento fogo, né? Isso é óbvio, né? Lá embaixo é o elemento água. Lembra que o elemento fogo, ele sempre ascensiona. Então você pega um isqueiro, você acende ele, mesmo que você vire, a chama faz aquela curvinha, né? Então o fogo, ele é sempre relacionado a uma ascensão, a uma capacidade de transformação, a uma capacidade de desprendimento, a uma capacidade de discernimento. Então a gente associa, isso é universal, associar a divindade a algo que você vai olhar para cima, né? Não vai olhar para baixo, né? Então, a palavra Deus tem relação com essa centelha, né? Divina, né? Com esse brilho, com essa luz. Então isso tem relação em cima e não embaixo, né? E aí também tem relação com as determinadas partes do nosso corpo. Então o fogo particularmente tem relação com o coração e também relação com a mente, ou seja, não dá para separar coração de mente. E aí, aqui, à minha direita, né, tem o elemento metal. Então, o elemento metal ele também corresponde ao oeste, né? Também tem relação com o outono. Em cima, o fogo, evidentemente, que tem relação com o verão, né? E aí, o metal, que tem relação com pulmão e intestino grosso, né? Então, tem relação com essa resistência, com esse frio, entre aspas, né? Então, quando a pessoa ela tem uma constituição onde marca o elemento terra, geralmente ela tem esse atributo da disciplina. Então, é preciso muita disciplina para polir o metal. Então, esse jogo, né, de calor e frio, calor e frio, calor e frio. O órgão de choque dessas pessoas geralmente é o intestino grosso. E lá embaixo tem a água. Então a água é um elemento que sempre tende a descender. Não ao acaso o elemento água rege os rins, que são os caras que têm todo o potencial energético para uma existência inteira. Se esse cara não fosse de profundidade, se esse cara não fosse um tanto recluso, nós iríamos viver muito menos tempo. Por quê? Porque todo o sistema vive graças à energia que está depositada nos rins. Ok? E aí o elemento madeira, que tem relação com o leste, que também tem relação com a primavera, a água, evidentemente, que tem relação com o inverno, né? É bastante reclusão, ou seja, o rim ele é bastante recluso. E as pessoas que têm atributos mais relacionados à água, elas tendem a ser mais introspectivas, de uma forma geral, né? E, como eu falei, madeira, aí tem relação com a primavera e tem relação com o fígado e também com a vesícula biliar. Fígado é expansão. Então, o rim joga a sua energia para o fígado e o fígado joga energia para todos. Vale lembrar que todos também têm que enviar energia para o rim, senão tudo para, né? Quem é que faz a energia do rim circular em primeiro lugar? Ou seja, você pode ter uma energia extraordinária no rim, se você não respirar você vai morrer. Então é a respiração que faz a energia circular. Não respirou, morre. Né? Então a gente linka aqui também, por isso que maratonista, ele envelhece mais rápido. Por quê? Porque ele obriga, respirando muito, né? Obriga o rim a soltar energia para todo o sistema. Então esse indivíduo envelhece mais cedo. Não é só isso também.
O pulmão, ele é filho do baço e do estômago. E o baço é o órgão que tem também como função deixar as coisas nos seus devidos lugares. Dá aquele brilho, sabe? Aquele algo mais firme. Então, o pulmão, sendo filho do baço, e o filho exigindo muito da mãe, vai desgastar a mãe. É por isso que maratonista também tem uma aparência mais caída, né? Envelhecida, de certa forma. Okay? Então, falei por cima, e aí poderiam perguntar, tá, mas o elemento terra, nessa simbologia, o elemento terra está aqui no centro. Agora estou chegando aonde eu queria chegar. Então, como falei, né? Atributos aqui, atributos. Aí o elemento terra, que tem relação com baço e estômago, né? Não ao acaso está no centro do nosso tronco também. Eu queria chamar a atenção para alguns atributos desse elemento. Então, as pessoas mais cheinhas, mais ricas no elemento terra, é fato que elas tendem a ser mais resistentes, elas tendem a ser mais felizes de certa forma, ok? Mas não é isso que eu quero falar. Por quê? Porque existe essa felicidade da linha horizontal, lindo e maravilhoso, mas existe a autorrealização que faz parte do vertical. Ou seja, essa felicidade do madeiro vertical tem relação com a autorrealização, que é o íntimo contentamento pelo dever cumprido. Isso tem relação com o elemento terra, ou com a frequência relacionado ao elemento terra. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente sente tem relação com determinada frequência. E essa frequência do elemento terra também faz parte dessa autorrealização. Agora vem o X. Se eu estou na água, muito na água, e quero ir para o fogo, eu tenho que passar pela terra. Se eu estou muito no metal e quero ir mais para a madeira, eu tenho que passar pela terra. Ou seja, em qualquer posição que eu esteja, nesse movimento, porque é tudo movimento, eu tenho que passar pela terra. E aí, levando em consideração de que terra tem muita relação com contentamento, porque a gente come, lembra? Terra tem relação com baço e estômago, ou seja, tem absoluta relação com a nossa alimentação, evidentemente, né? Então todo mundo se alimenta para ficar mais contente. Esse contentamento tem relação com a linha horizontal. A autorrealização tem relação com o movimento na vertical. Ok? Então, é sempre um jogo de yin com yang, né? O yin na horizontal e o yang na vertical. Vale lembrar que sem água não existe fogo, sem fogo não existe água, e assim para todos os elementos. Esses elementos não existem em separado. A gente fala assim por uma questão didática. Aonde tem madeira tem água, aonde tem água tem madeira, aonde tem água tem fogo, e assim por diante. Não existe isoladamente um elemento. Isso aqui faz parte de uma sinergia. É uma coisa que se transforma em outra. Ou seja, é a água que se transforma em fogo, é o fogo que se transforma em água. E assim, nessa sinergia. Por isso que eu sempre digo, amor e ódio não são duas energias distintas. É a mesma energia em frequências diferentes. Okay? Então, fica essa dica. Opa! A alma, ela se move por contentamento? Evidentemente que contentamentos relacionados aos valores da alma. Óbvio, né? E existem esses contentamentos da linha horizontal, que são esses prazeres do mundo. Está tudo certo. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Evidentemente que Deus está se referindo à linha vertical e César à linha horizontal. Ok? Então, existem os prazeres da carne e existem os prazeres do espírito. Os prazeres do espírito têm relação com o dever cumprido. Ok? Eu já falei em outro vídeo que tudo na nossa vida
relacionado a esse movimento espiritual tem relação com o cumprimento do Dharma maior. Então, existem vários Dharmas, né? Mas existe o Dharma maior. Todos esses Dharmas menores estão em função desse Dharma maior. E isso é absolutamente pessoal de cada um. O que é o Dharma? É esse chamado que você tem. Ok? Então, a alma se move por prazeres. Prazeres. E aí, meus amigos, minhas amigas, Terra ocupa o centro. O centro. Ou seja, aqui deposita a segurança aqui. É como um parafuso, de certa forma, que firma todo o movimento. Entende? Então, o que é a loucura, de certa forma? É quando o indivíduo vai perdendo conexão com o centro desse movimento. E a loucura vai perdendo essa capacidade de experimentar contentamento da alma. Ou seja, foi se afastando da alma, se afastando, se afastando, se afastando e perdeu essa conexão. Pode resgatar isso? Só Deus sabe, né? Cada caso é um caso. Beleza, pessoal? Então, água relacionada ao rim e bexiga. Madeira relacionado a fígado e a vesícula biliar. Madeira é expansão em todos os sentidos. Né? Por isso que um biótipo mais madeira, geralmente é aquela pessoa que tem uma energia quase sem fim. Okay? O fogo, evidentemente que tem relação com o coração e também com o intestino delgado, ou seja, muito relacionado ao processo de transformação, porque para haver transformação, para haver metabolismo, tem que haver calor. Okay? E o metal tem relação com pulmão e intestino grosso, ou seja, muita capacidade de concentração. Como eu disse antes, né, pessoas com esse biótipo, às vezes pode ficar 6, 8 horas concentrado numa única coisa, diferente do fogo, que não consegue ficar. Beleza? E o terra, que é o agregador de todos. Aqui está o diplomata, aquele que é de repente um bandido, mas tem um grande carisma. Okay? Então, carisma é um dos atributos do biótipo mais terra. Para finalizar esse vídeo, quero dizer uma coisa bem interessante. Um questionamento, eu diria assim. Por que as pessoas, de uma forma geral, que começam a trabalhar espiritualmente, elas abrem mais espaço para desencarnar antes? Eu vos pergunto, o trabalho espiritual é mais com as coisas de baixo ou com as coisas de cima? Com as coisas de cima, né? É Deus e Deus e Deus e Deus. Deus é Yang, é fogo, é cima. Ok? Então, o fogo, ele consome mais rapidamente a matéria. É claro que a pessoa, quando vai fazendo esse movimento, ela vai experimentando uma autorrealização tal de que o consumo da parte física não vai tendo grandes importâncias, que é o que a gente observa nesses gurus. Ou seja, para eles perder o corpo físico é um detalhe. Por quê? Porque a autorrealização que eles experimentam nesse movimento em harmonia com esse algo maior transcende qualquer receio de perder o corpo físico. Beleza? Então aqui está a explicação porque que também quem quer perder peso, que comece a fazer mais trabalho espiritual, porque trabalho espiritual significa você mexer muito com o elemento fogo. Né? Perder peso, você vai ter que aquecer. Então, aquecendo, você aumenta mais a capacidade de metabolismo, transformação e eliminação. É por isso que o trabalho espiritual também rima muito com desprendimento. Muita coisa vai ficando para trás, né? Em nome desse cumprimento, desse algo maior, desse teu chamado, okay? Que tem relação com fogo, que tem relação com luz, que tem relação com tomada de consciência. Beleza? Então, me apresentando aqui no final do vídeo, eu sou o Christian, sou filósofo formado, sou escritor, trabalho com biomedicina,
Trabalho com yoga, trabalho com ayurveda, trabalho com medicina chinesa, e com neurociência e várias outras coisas. Tenho mais de 3 décadas de área, né? Estou chegando aí nos 60 anos, beleza? Então, se você quiser me ajudar, você se inscreva no canal. Não precisa ativar sininho não, mas se inscrevendo já tá de bom tamanho. E qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo. Ah, sou astrólogo também. Beleza, pessoal? Então, muito grato. Espero que de alguma forma eu tenha auxiliado na compreensão desse movimento, que é nada mais do que o movimento da vida. Gratidão e até mais.